Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à primeira TPC de Ciências da Natureza e Matemática. A nossa equipe de Ciências da Natureza e Matemática é composta por mim, de Matemática, e pela dona Edna, que está como Física, e hoje ingressou o Luiz, que vai assumir a parte de Química da diretoria. A nossa TPC será agora das 10 até as 11h30. E daí alguns lembretes. Vou pedir para que os colegas mantenham o microfone e a câmera desabilitados. A participação pode ser feita por meio do chat. E daí, ao final das apresentações, nós iremos deixar um espaço para que façam essas perguntas e as respostas das mesmas. O uso do fone de ouvido, ele ajuda a melhorar o som das apresentações. A nossa TPC, como eu já falei, ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada posteriormente. E ao final da TPC, nós disponibilizaremos um formulário para o registro de participações. Não se preocupem, quem está assistindo, um computador e a equipe acompanhando. Todos que estão acompanhando, preenchem depois o formulário, por favor. Trago uma mensagem de entrada. O seu talento determina o que você pode fazer. Sua motivação determina quanto você está disposto a fazer. Sua atitude determina o quão bem você o faz. Então, nós da equipe de Ciências da Natureza e Matemática desejamos a todos um excelente ano e dizer que nós da equipe estamos à disposição para ajudá-los no que for necessário. Nossa pauta de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a plataforma CAED, alguns informes sobre as sequências Aprender Sempre, programação do CMSP, ADE e a TPC. Vamos ter uma fala sobre o novo ensino médio, na parte de Ciências da Natureza. E, para finalizar, o Luiz, de Tecnologia, ele vai fazer uma fala sobre as funcionalidades do CMSP, que foi uma solicitação dos professores na reunião que ele fez com os professores, diretores e coordenadores. Licença, Dani. Oi. Desculpa só atrapalhar, é que eu tô como participante, se você só puder me colocar um grau acima para quando chegar o momento eu poder compartilhar, por favor. Obrigado, desculpa. Só um minuto. Luiz, vou pedir para você fazer o favor das pessoas que estiverem ingressando, você aceitar eles. Tudo bem, pode deixar. Então, começando sobre a plataforma CAED. A plataforma CAED foi uma das ferramentas disponibilizada o ano passado para atender o processo de recuperação e aprofundamento da Secretaria de Educação do Estado. E nela foi realizada a AAP, a terceira AAP, depois foi disponibilizado sequências didáticas,
de língua portuguesa e matemática, e depois dos demais componentes. E por último, lá no meio já de dezembro, ela disponibilizou uma avaliação diagnóstica. Essa plataforma, ela tem como objetivo apoiar os profissionais e os estudantes. E daí, nela, são disponibilizados algumas coisas importantes, como habilidades do currículo, atividades escolares, a própria AP, orientações pedagógicas e o desenvolvimento profissional. Ela é uma ferramenta que vai ser utilizada em outras AAPs. Então, por isso, nós estamos trazendo uma breve utilização dela, como o professor ter acesso a ela. Lembrando que, assim, o ano passado foram disponibilizadas essas avaliações. O perfil de professor, de coordenador, de PCNP, ele não dá acesso às avaliações que foram realizadas. A única pessoa que tem acesso a essas provas é o diretor. E daí o que está acontecendo? Houve a mudança de alguns cargos dentro da diretoria. E ainda não foi feita a migração do que está lá na sede para a plataforma CAED. Então, nós estamos aguardando essa migração de dados. Vocês podem até entrar em contato com o NIT ou com o PCNP de Tecnologia, mas eles também vão informar que precisa aguardar as orientações tanto da SEDUC como essa migração da sede para a plataforma CAED. Então, para poder fazer o login, tem duas metodologias. A primeira é quando entra lá no site Avaliação e Monitoramento São Paulo, vai aparecer esta tela, entra em login Secretaria Escolar Digital. Ou o professor já pode entrar diretamente na página da Secretaria de Educação, na sede, no campo pedagógico, depois plataforma CAED. Vai abrir, então, uma página e ele vai estar já logado dentro do CAED. Dentro do CAED, quando o professor acessa lá, ele vai ver esta página com esses cards. O primeiro card é sobre orientações pedagógicas. Ele traz materiais para subsidiar a prática do professor. Então, lá ele vai trazer bem específico a orientação e como o professor trabalhar aquilo para apoiar os alunos. No segundo card, ele vai falar sobre currículo e habilidades. Nesse card, ele traz os marcos de desenvolvimento e explica como as etapas do desenvolvimento ou as etapas do processo de ensino-aprendizagem estão lá inseridos. Um exemplo, eu tenho uma habilidade de matemática. E ela, lá dentro desses marcos, ele explica como que ela está sendo desenvolvida durante os anos séries. Então, como ela está lá nos anos iniciais, depois aonde ela aparece nos anos finais e como ela aparece novamente depois lá no ensino médio. Tem bastante conteúdo para bastante leitura. No card das avaliações e sequências didáticas, eles disponibilizam as habilidades, o percentual de acerto daquela habilidade, a questão da AP ou do AD ou da sequência didática que tem aquela habilidade, a resolução da questão e comentários para que possa instruir o professor ali a trazer isso, um feedback para a sala de aula. O próximo card é o de resultados. Então, o meu aluno acessou lá o sistema, fez a prova. Nesses resultados, eu vou ter acesso como que foi o desempenho das minhas turmas, ou da minha turma. Esse desempenho, ele pode ser o desempenho geral da minha turma, ou ele pode ser o desempenho individual de cada aluno. O próximo card é o monitoramento. O monitoramento
ele faz parte do processo em que o professor pode acompanhar como que está a realização dessa prova. Então, os meus alunos, eles precisam entrar, acessar e realizar essa prova. Dentro desse card, o professor consegue verificar se o aluno entrou, iniciou a prova, se o aluno entrou, iniciou e finalizou a prova, ou se ele só iniciou, e daí ele pode ter aí um espaço para poder entrar em contato com os alunos que ainda não fizeram e poder, talvez, explicar para esses alunos como ter esse acesso. No desenvolvimento profissional, é onde será disponibilizados cursos para que os professores possam realizar e daí melhorar o conhecimento em outras áreas. Para agora, está disponível, está aberta as inscrições, vão abrir, né, no caso, as inscrições, do dia 22/2 até 28/2, para um curso em avaliação educacional. Será um curso de 90 horas, realizado pelo CAED, pela Faculdade Juiz de Fora, e também certificado pela própria EFAP. E daí ele pode ser contado para evolução. O próximo card e último, vocês podem até ver aí que ele está bem apagadinho, não dá para quase ler direito o que está nele. E ele fala sobre consulta das avaliações e sequências digitais. E daí, como eu já falei lá no início, é nesse campo que são disponibilizadas as avaliações. E daí, como eu também já falei, nós não temos acesso. Quem tem acesso a esse card são os diretores, que podem acessar o card e fazer a impressão dessas avaliações para fazer uma aplicação para aqueles alunos que ainda não realizaram a prova. Então, passando, eu vou fazer uma retomada no card monitoramento e depois no card resultados. No card monitoramento, vocês vão ver sequências digitais de atividades, as avaliações diagnósticas e formativas. Essas duas, elas estão disponíveis para que o professor possa entrar na parte de participação. Os outros cards, eles ainda estão fechados. Então, eu vou acessar avaliação diagnóstica e formativa e clicar em participação. Vai aparecer esta tela. Na minha tela, está aparecendo uma visão geral da diretoria de ensino. Quando você, professor, acessar, ele vai te dar uma visão das suas turmas. Então, eu peguei matemática, estavam previstos 15.140 alunos para a diretoria de Pinda, 11.215 iniciaram a avaliação e 11.215 alunos concluíram a avaliação. Eu tenho aqui a taxa de início, que é a porcentagem de alunos que iniciaram a prova por ano e série. Então, eu tenho lá desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio. E a taxa de conclusão, que daí tem a porcentagem dos alunos que concluíram essa prova dentro dos anos e séries da diretoria. Quando eu escolhi lá uma das minhas turmas, por exemplo, eu escolhi lá a 3ª série do ensino médio de uma determinada escola. Nessa escolha, eu vou ter lá a minha turma A, essa escola só tem uma 3ª série, e é só a 3ª A, então estão previstos 21 alunos. Desses 21 alunos, todos iniciaram a prova e concluíram a prova. Então, eu tenho aqui, numa segunda parte de uma outra turma, para identificar o aluno que não iniciou a prova e o aluno que já iniciou e finalizou a prova. Então, se eu sei o aluno que ainda não iniciou a prova, eu posso entrar em contato com esse aluno e fornecer a ele assessoria para que ele possa entrar e realizar essa prova. A segunda parte são os resultados. Então, dentro do card, eu vou ter os resultados
dos anos iniciais, que no caso a nossa diretoria não tem, os anos finais e o ensino médio. Quando eu clico em qualquer um desse card aqui, vai aparecer nos anos finais, do 6º ao 9º, português e matemática. E quando eu clicar no ensino médio, vai aparecer da 1ª série à 3ª série, também em língua portuguesa e em matemática. Então, eu escolhi aqui a avaliação dos anos finais, eu abri um 6º ano. Então, dentro desse 6º ano, ele tem algumas explicações básicas do porquê, tanto que aqui, ó, embaixo eu grifei em vermelho, ó, o porquê esperamos que todos os estudantes participem das atividades avaliativas, para que os seus resultados de desempenho possam direcionar ações pedagógicas mais focadas em suas necessidades de aprendizagem. Então, dentro do card, eles vão trazendo explicações para poder orientar o professor. E daí vocês vão ver aqui nessa parte de baixo, onde apareceu a seta vermelha, que na nossa diretoria, 80% dos estudantes acessaram e responderam às atividades. E daí, dentro da rede, dentro do estado de São Paulo, foi uma média de 62%. Continuando na mesma página, ele apresenta que os nossos estudantes realizaram as 26 questões das 26 previstas. E um pouquinho mais abaixo, aqui nessa outra seta vermelha, ele apresenta que 65% da prova é o percentual de acerto dos nossos alunos na diretoria de ensino. Ainda mais embaixo, ele traz o percentual de acertos por habilidades. Então, lá eu tenho todas as habilidades do 6º ano que foram abordadas nessa avaliação, e embaixo o percentual de acerto de cada uma dessas habilidades. E daí vocês vão ver que aqui nessa página estão mostrando apenas 4 habilidades. Então, aqui tem as outras páginas para serem acessadas, a 2, a 3, a 4, a 5, com outras habilidades. Uma indicação de defasagem na diretoria de ensino. Isso aparece também lá para o professor, mas com os dados da escola. Então, na nossa diretoria de ensino, tem 91 alunos que 91 alunos que precisam de atenção. Então, são alunos que precisam de uma retomada intensa daquilo ali que foi trabalhado. E daí, nós temos 16 alunos que requerem muita atenção. E esses alunos, eles precisam de retomadas em relação aos marcos. Isso significa que precisa de retomada. Se ele é um aluno do 6º ano, ele precisa de retomada referente aos anos iniciais, para depois ter ali um aprofundamento no próprio ano sério. Então, os resultados agregados da turma, ele apresenta ali as intervenções pedagógicas que o professor precisa, e daí ele apresenta também o resultado no nível do estudante, para que o aluno, para que o professor possa ali, numa forma de agrupamento, determinar uma retomada para os alunos e ter essa visão de como está ali a sala dele. Essa legenda aqui abaixo, nós vamos usar para o próximo card. Então, um aluno com até 25% de acerto, ele está muito baixo. De 26% a 50% baixo. O médio seria 51% até os 75% de acerto. E alto acima dos 75%. Fazendo uma analogia ao que nós temos aí de conhecimento na rede, o muito baixo seria abaixo do básico. O baixo seria, ainda assim, um abaixo do básico, mas ele caminhando para um básico. Entre o baixo e o médio, ele já está num básico, indo para um adequado. E acima, que é o alto,
ele já estaria num avançado. Então, quando o professor abre lá a turma dele, que vai aparecer o nome do estudante, o percentual de acerto desse estudante, a categoria de desempenho desse estudante e o tipo de intervenção. Eu tenho aqui um aluno que acertou 46% da prova, ele está num nível baixo e ele precisa de atenção. Então, o professor trazer ali uma retomada daquilo que foi trabalhado. Abaixo, eu tenho um aluno no nível alto, que acertou 81% da prova. Então, esse aluno necessita de aprofundamento para melhorar ainda mais esse desempenho. No nível médio, ele também vai precisar de um aprofundamento, para que ele possa atingir lá um nível alto. E mais abaixo, eu tenho um aluno que foi muito baixo, que ele acertou só 15% da minha avaliação. Então, esse aluno ele precisa de muita atenção e de uma retomada nos anos séries anteriores, para que ele possa ir construindo esse conhecimento. O professor ele vai ter o acesso ali à habilidade que o aluno acertou. Então, eu tenho aluno que acertou 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3 e 0 de 3. Então, ele não acertou nenhuma questão das 3 questões que abordavam essa habilidade. As habilidades distribuídas dentro das questões, ela vem num nível fácil, adequado e avançado. Daí depois, quando vocês tiverem esse acesso lá à plataforma, vocês vão poder conhecer melhor a plataforma e qualquer coisa entrar em contato comigo que eu posso auxiliar vocês nisso. Agora, só voltando um pouquinho na plataforma, vocês podem acessar essa plataforma, conhecer um pouquinho melhor a plataforma. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo lá no Núcleo Pedagógico, que eu atendo vocês com o maior prazer e tiro as dúvidas. Aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Comunicado Externo Conjunto 132 de 2021. Nesse comunicado, ele traz a referência da utilização do material Aprender Sempre. Então, as orientações que vieram para a diretoria, para as escolas, é que no mês de fevereiro e março, as escolas utilizem o material Aprender Sempre para português e matemática. Então, aqui traz um cronograma dessa utilização na escola. Podem ficar tranquilos, eu vou enviar esse PPT para o e-mail das escolas, junto com a gravação da TPC, para vocês terem acesso. Então, na semana passada, o uso seria da primeira sequência, e nessa semana, a finalização da primeira sequência do Aprender Sempre. Para as 2 próximas semanas, o uso da segunda sequência, do dia 8 de março até o dia 19 de março, a utilização da terceira sequência, do dia 22 de março até o dia 2 de abril, a sequência número 4. E daí, a partir disso, começa a utilização do currículo em ação do 6º ano até a primeira série, e São Paulo faz escola para a 2ª e 3ª série do ensino médio. Na semana de 12 a 16 de abril, será uma semana de estudos intensivos. E daí, dentro lá do CMSP, tem a parte de programação. Quando o professor fazer acesso lá à parte de programação, ele vai conseguir abrir o ano série, a disciplina que ele quer, e daí a programação. Quando eu preparei o material, eu coloquei lá o ano série do 9º ano, peguei só o componente matemática. Então, matemática do 9º ano, ela é exibida às 14 horas, e daí aqui eu tenho o dia 8, 9 e 10. Matemática, ela vai estar verdinha. Então, quando você clica
no matemática, eu cliquei aqui na matemática do dia 10. Ele vai abrir para mim que o título da aula foi Números Racionais, Infrações. O professor foi o professor Jonas e a habilidade que foi trabalhada nessa aula. Então, os professores, vocês têm acesso a isso, não só o professor de matemática, todos os professores dos demais componentes podem acessar isso e ver qual é a habilidade que vai ser trabalhada em cada uma das aulas. O próximo comunicado é o comunicado 152 de 2021. Esse quadro chegou para todas as escolas, comunicando que vai ter uma ADE. Ela deve chegar na diretoria até o dia 25 de fevereiro, para aplicação na primeira semana de março. E daí os professores terão que fazer essa digitação na sede. Essa ADE, ela não é para todas as séries e ela não é para todas as escolas. Essa ADE, ela vai ser uma ADE amostral. Então, vai ser 4 salas da nossa diretoria que irá fazer. É uma sala do Demétrio Badaró, uma do deputado Claro César, uma da Amália Pato e uma outra sala do Alzira Franco. Então, não são todos que vão fazer, e daí deixa bem claro isso. Essa ADE, ela também não está ligada à AD que foi realizada lá no CAED, são coisas diferentes, são avaliações diferentes. Lá do CAED, o diretor pode entrar lá no CAED, imprimir essa avaliação e utilizar. Essa AD que vai vir para a diretoria, ela é amostral, só reforçando que ela vai vir para as escolas. Demétrio Badaró, deputado Claro César, Amália Pato e Alzira Franco. E daí, só para reforçar com vocês, os ATPCs. Os ATPCs, eles irão seguir a mesma lógica do ano passado. Então, teremos semana A e semana B. Para a semana A, nós teremos das 7 às 7h45 um ATPC da unidade escolar, em que o coordenador ele pode ir lá trabalhar o tema que ele achar propício para a sua unidade escolar. Das 7h45 até as 10 horas, a EFAP irá realizar essa formação. Então, os professores deverão lá acompanhar a formação da EFAP. Das 10 às 11h30, a TPC realizado pela diretoria de ensino. E das 11h30 até o meio-dia e 15, a escola, os professores terão ali o tempo para realizar as atividades que lhes são cabíveis. E o mesmo período realizado de manhã também tem no período da tarde. Só lembrando que cada professor deve acompanhar lá os ATPCs de acordo com a sua carga horária e daí distribuir entre EFAP, diretoria e unidade. E daí os coordenadores podem fazer esses ajustes junto com as suas equipes. Na semana B, então teremos 2 ATPCs das 7 às 8h30 do coordenador. Então, as escolas irão realizar esse ATPC. Das 8h30 até as 10h45, terá formação realizada pela EFAP. Das 10h45 até o meio-dia e 15, será um momento que os professores estarão juntos para poder preparar lá o seu material, as pautas que estão sendo desenvolvidas na EFAP, nos últimos 15 minutos de apresentação, elas realizam uma orientação para as escolas. Então, nesses 2 últimos horários de ATPC, o professor vai ter ali um momento para sentar com os seus pares e preparar o material para realizar. Eu finalizo a minha fala e passo para a dona Edna.
Dona Edna. Dona Edna, a senhora precisa abrir o microfone da senhora. Dona Edna. Eu não estou conseguindo ouvir a senhora. Dani, o microfone dela estava aberto no Teams, mas deve estar fechado lá no computador dela. Agora ela fechou no Teams. Dona Edna, se a senhora quiser acessar pelo telefone e ir falando pelo telefone. Luiz, você quer entrar e fazer a apresentação de tecnologia enquanto eu vou dando uma assessoria lá para a Dona Edna? Sim, ótimo. Pessoal, bom dia. Eu sou o PCNP Luiz de Tecnologia e eu queria dar alguns recados para vocês, tá joia? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Bem, o primeiro deles é que conforme alguns pedidos e baseado nas orientações que eu fiz, foi criado então um Google Drive, onde está como se fosse um repositório de tutoriais escritos. Então, vou mostrar aqui para vocês como ficaria, tá joia? Deixa eu só trocar aqui. Então, esse link eu vou passar para vocês, tá? Esse é o link do Google Drive, onde tem tutoriais escritos, e esse é o link de um canal no YouTube, onde tem os tutoriais em vídeo. Sempre que eu fizer uma orientação, vocês vão ver eu fazendo, né? Geralmente ao vivo, mas depois eu sei que é importante poder acessar novamente, vai ficar sempre nesse repositório, né? Nesse Google Drive e nesse canal para vocês revisitarem, tá joia? Vou mostrar aqui para vocês como é esses sites, né? Depois eu vou compartilhar esses sites com vocês. Um minutinho só. Vou fechar aqui. Justo abrir aqui. Compartilhar com vocês. Aqui. Então, aquele link, né? Esse aqui é o repositório onde consta os tutoriais escritos. Eu fiz uma orientação sobre o Diário Online e algumas funcionalidades do CMSP. Então, aqui vocês vão encontrar o quê? Os links, né? Para aquele YouTube e várias perguntas, que algumas eu não consegui responder, dado o tempo. Eu coloquei aqui esse FAQ, né? Perguntas frequentes. Então, várias perguntas que vocês colocaram no chat, eu peguei e respondi uma por uma aqui. Então, se ficou alguma dúvida, às vezes dá uma olhada nos FAQs, né? Nas perguntas frequentes, pode ser que a sua dúvida já esteja respondida aqui. Então, é legal vocês explorarem esse local. E também eu aceito sugestões. Eu tive a sugestão de um coordenador de fazer uma tabela bem simples de quais são as maneiras de lançar frequência, né? Então, com o aluno presente que compareceu, o aluno presente que não compareceu, o aluno que compareceu no não presencial e o aluno que não compareceu no não presencial.
Então, vocês podem dar sugestões também, que conforme eu for recebendo, aos poucos eu vou produzindo e colocando. Então, eu vou compartilhar esse link. Explorem, por favor, aqui, que é onde vocês vão encontrar os tutoriais escritos, perfeito? Além disso, também vou compartilhar o link desse canal aqui, que é onde ficam os tutoriais em vídeo. Então, vocês podem vir aqui, vídeos, e acessarem o que tem no escrito, tem a versão no vídeo, que vocês podem pausar e ir passo a passo, perfeito? E o que eu quero mostrar hoje para vocês, lembrando que já tem um tutorial aqui, ó, é o dashboard do CMSP. Dashboard é um nome complicado que eles colocam, né? Mas nada mais é que o relatório dos alunos que executaram as atividades no CMSP, perfeito? Então, a equipe de São Paulo disponibiliza atividades vinculadas às aulas que são ministradas por eles, e quando o aluno acessa, agora vocês têm acesso a um relatório, se o aluno fez ou não, perfeito? Para acessar é muito simples, vocês vão conectar aqui no centro de mídias, no centro de mídias não, perdão, na Secretaria Escolar Digital de vocês, vão clicar em Centro de Mídias, Relatório de Tarefas CMSP. Vai carregar aqui para vocês, perfeito? Centro de Mídias, Relatório de Tarefas CMSP. Vocês vão selecionar a diretoria, a escola de vocês, a série e a turma. Pesquisar. Feito isso, vocês aguardem uns minutos. Pronto. Aqui é o que eles chamam de dashboard, né? É um relatório e tem alguns gráficos. Então, lembrando que vermelho sempre significa não entregue e verde significa entregue. Então, aqui vocês têm a visão total, né? O total de atividades, quantas não foram entregues e quantas foram entregues. E aqui por atividades, as atividades com maior número de conclusão e as com menor número de conclusão, perfeito? Queria só dar um recado que a gente recebeu da Bruna, que faz as orientações lá por parte de São Paulo. Essa semana, duas coisas estão acontecendo no CMSP. Não sei se vocês repararam que antes você tinha uma sala geral e você tinha primeiro ano A, primeiro ano B. Eles resolveram mudar os nomes para ficar mais organizado e colocar primeiro ano todos e turma. E aí teria que estar turma, primeiro ano A, primeiro ano B. Porém, ao fazer isso, sumiu o A e o B. Muitas escolas estão reclamando. Bem, eles têm a previsão de até o final desta semana voltar à normalidade. Então vai aparecer todos, primeiro ano, que é a sala em que fica vinculado todos os alunos que estão no primeiro ano, e separado, turma, primeiro ano A, primeiro ano B. Por enquanto não está com essa denominação A e B, mas até o fim da semana eles vão reorganizar isso aí. Ela pediu para avisar, então se vocês entrarem e não encontrarem a separação A e B, fiquem tranquilos que até o fim, até semana que vem vai estar ok. Outra coisa, eles estão fazendo algumas modificações no sistema de atividades. Então, pode ser que dê algum problema quando o aluno for executar essas atividades que eles enviem durante essa semana também. Eles já avisaram que nenhum aluno vai ser prejudicado, pois as tarefas do CMSP vão ficar disponíveis por todo o bimestre. Então, essa semana, caso haja qualquer problema, é só esperar que eles já estão atualizando. Perfeito? Bem, voltando aqui ao relatório, você tem então a visão dos alunos que fizeram, quando fizeram. E eu quero olhar melhor o meu aluno, né? Eu quero ver mais detalhes dele. Basta clicar no nome do aluno, ver detalhes. E aqui eu tenho acesso à data de publicação da atividade no CMSP, bem como a data de conclusão. Por aqui, esta é uma das formas de vocês fazerem aquele lançamento que eu mostrei aqui, diferentes maneiras de mostrar a frequência. Ou seja, quando o aluno tiver verde, essa é uma das formas de você colocar que ele compareceu à aula na modalidade não presencial. Então, ficaria como está aqui nesta coluna. Perfeito, pessoal? Outro recado que eu quero dar para vocês é o seguinte. A diretoria de ensino, vocês entrarem no site depindamonhangaba.educação.sp.gov.br, vocês vão ter aqui na aba Comunicados um minutinho só que eu vou apresentar de novo.
Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Vocês vão ter aqui na aba Comunicados, todos os comunicados que estão sendo enviados. Então, por exemplo, a TPC de hoje consta aqui o comunicado dela, tudo bem? Então, vocês também podem fazer o uso aqui para ter a noção do que está sendo enviado, tá joia? Aqui é um compilado onde fica tudo que foi enviado por meio de comunicados para vocês, perfeito? Haverá um momento para abrir para dúvidas, e qualquer dúvida que vocês tiverem, mais técnica, mais específica, vocês podem entrar em contato comigo no Núcleo Pedagógico. Perfeito? Obrigada, Luiz. Ana. Só para, antes de passar para as perguntas, um colega escreveu aqui que está dizendo que expira dia 16/2. E daí você falou que isso daí vai ser prorrogado, certo? Oi, Dani. Expira, eu não entendi sobre o que ele está se referindo. Ele fala lá que lá nas atividades que tem tempo para expirar. Ah, tá. Entendi. A Bruna, lá do CMSP, ela avisou que vai ser até que eles vão estender, dado esse problema que ocorreu essa semana, que está ocorrendo inconsistência porque eles estão implementando algumas coisas, tá joia? Entendi agora. Então, tá bom. Dona Edna, a senhora conseguiu? Oi, Dani, tá me ouvindo? Então, sim, vou compartilhar minha tela, então. Tá então. bom. Então tá. Bem, bom dia a todos que estão nos acompanhando na nossa TPC. Eu sou a Edna, professora de Física, e estou com o PCNP de Física no Núcleo Pedagógico, né? Então, hoje, necessariamente, eu não vou falar de Física. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ciências da natureza de uma maneira mais geral, né? Entrando em poucos detalhes, e futuramente em uma nova TPC a gente vai verificar por disciplinas. Então, o novo ensino médio para primeira série no ano 2021. Então, a gente sabe que o novo ensino médio ele chegou com o objetivo de ajudar a preparar melhor os nossos alunos, né, para a vida e também para o mercado de trabalho. Então, com esse novo ensino médio, o estudante eles terão a oportunidade de estudar disciplinas com as quais ele tem mais assim afinidade, né? E isso até pode gerar uma diminuição que eu acho da evasão escolar, né? Esse novo currículo também pode incentivá-los também a descobrir às vezes novas aptidões que estão lá bem escondidinha lá, né? Mas tudo é novidade, né? Então vamos, Dani, por favor. Bom, e vamos começar com uma palavra que nós ouvimos e vamos continuar ouvindo bastante tempo ainda, né? Que é a palavra currículo. Então, eu peguei aqui uma definição de currículo, que a palavra currículo tem origem do latim curriculum, né? Que significa percurso a ser realizado, ato de percorrer. Agora, essa palavra, quando ela está associada à palavra escolar, o currículo associa-se à necessidade de compreender o percurso formativo que o estudante precisa para vivenciar em seu ciclo educacional a partir das diretrizes expostas para o aspecto formativo. Tá? Então, é a formação do aluno, né? A próxima. Bom, qual seria agora no nosso novo currículo? Vamos pensar. O objetivo da aprendizagem. Então, toda aula, ela tem que ter sua intencionalidade, né? Ou seja, o professor deve ser capaz de descrever o objetivo para o qual aquela aula foi planejada. Ele não pode ir para a sala de aula, simplesmente chegar lá, abrir o livro, seguir aquele currículo, seguir, por exemplo, lá o sumário do livro e começar a sua aula, né? Ele tem que ter uma intencionalidade, justificando, assim, a aprendizagem do seu aluno. Para que o aluno vai aprender? O objetivo do ensino. Junto com ao conteúdo programático, o objetivo do ensino contempla o que será ensinado ao longo da aula. Né? Como já disse lá na frente, tem que ser intencionalidade, e deve existir.
sua descrição e associação com as habilidades a serem desenvolvidas durante aquela aula. Então, esse é o objetivo, por que você está ensinando determinado tópico. Próximo. Vamos falar um pouquinho sobre metodologia de ensino. Então, a metodologia de ensino, associada ao objeto de ensino, a metodologia está relacionada à forma como que a aula será conduzida. Como será conduzida essa aula? Será como o aquário? Ou será nós vamos usar, por exemplo, a sala invertida? Né? Então, temos que ir para a sala já pensando de como ela será conduzida, tal como a descrição das atividades pedagógicas serem propostas pelo professor. Então, nós temos que ver qual atividade pedagógica que a gente vai utilizar naquele momento. Vale ressaltar a necessidade da descrição de como a avaliação da aprendizagem será desenvolvida ao longo da aula. Como é que o aluno vai aprender? Será que ele vai participar? Ele vai ficar em grupo? Ele vai ser a sala invertida, como eu já disse anteriormente, né? Como vai ser conduzido isso? De uma forma geral, o currículo precisa necessariamente dialogar com o que está dando a aula. Então, ele tem que ter esse diálogo, senão não vai funcionar, ok? Próximo. A área de ciência da natureza, nós sabemos que ela engloba a física, a química e a biologia, né? E suas tecnologias. Então, para a formação do estudante, todas as áreas do conhecimento, inclusive a CNT, consideram os 4 pilares da educação, que nós sempre ouvimos, né? Que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser, tornando o ensino mais próximo da realidade do aluno, ok? A área de ciência da natureza é composta pelos componentes biologia, física e química, como eu já disse. E ela foi organizada em 3 unidades temáticas. Quando eu abri o caderno do aluno, eu achei uma coisa muito interessante, né? Essa ligação que tem entre todas as áreas, aliás, os tópicos ali, que seria a física, a química e a matemática. Por exemplo, matéria e energia, você vai ver em biologia, você vai ver na física e você vai ver na química. Terra, vida, terra e cosmos, também nas 3. Tecnologia e linguagem científica, também. Que serão estudados por meio de competências e habilidades específicas. Então, por exemplo, as habilidades específicas lá da física, a habilidade específica da química, a habilidade específica da biologia. E outro dado importante é a contextualização dos conteúdos com o cotidiano do aluno. Isso é muito importante. Isso eu aprendi quando eu fiz o curso lá na USP, no GREF, que é o Grupo de Reelaboração do Ensino da Física. Lá, nos anos 2000, eles já se preocupavam com essa ideia de que o aluno, tudo que você ensina tem que ter ligação com o cotidiano dele, senão não tem lógica nenhuma para o aluno e ele perde o interesse. Próximo. Próximo, Dani. Então, além da contextualização, uma abordagem fundamental para o desenvolvimento das aulas de ciência da natureza é a investigação científica. Então, a investigação científica na ciência da natureza é muito interessante, os alunos se animam, é fantástico, quem já teve essa experiência em sala de aula sabe do que eu estou falando. A criançada, eles adoram investigar, basta a gente dar como diz assim, dar um empurrãozinho que eles vão, que é uma belezinha. Então, no processo investigativo, será necessário identificar problemas, então ele vai aprender a identificar o problema que está acontecendo. Até eu estava comentando outro dia sobre, houve um vazamento de água na casa. Então, ele vai identificar aquele problema. Por que a conta de água, por exemplo, veio alta? Né? Então, ele tem que identificar o porquê. Será que é um vazamento dentro do quintal da sua casa? Ou será que foi alguém que ficou tomando banho muito tempo? Então, vamos identificar o problema, formular as hipóteses. Então, a hipótese é essa. Então, vamos lá, será que alguém está demorando mais tempo no banho? Será que tem algum vazamento? A boia não está funcionando? Tá? Então, ele começa a pesquisar depois, vai argumentar, levantar todos esses dados, utilizar os instrumentos de medida, ele vai lá olhar no relógio lá da água, então, e realizar atividades experimentais, o que demanda linguagem específica da área. Então, ele vai aprender os códigos,
os símbolos, por exemplo, H2O, símbolo da água, né? Ele vai aprender a ler ali no relógio de água, como que faz para fazer a medição, tá? E entra também os gêneros textuais nesse caso, né? E é muito interessante essa parte de investigação científica para o aluno, e eu acho que ele vai ver o dia a dia dele ali, tudo que acontece na casa dele, ou na rua, ou que ele observa, ou que ele vê na escola. Isso é muito interessante. Próximo. Então, nessa perspectiva, a articulação entre a biologia, a física e a química, por meio das competências e habilidades, será somada à aprendizagem já desenvolvida no ensino fundamental. Então, a gente tem que entender que lá no ensino fundamental, o aluno já começa a ter contato com ciências, né? Desde a primeira série. Trabalhar com metodologia ativa também é importante. Eu fiz muito isso com matemática o ano passado lá no Dirce Leopoldina, e foi uma experiência para mim maravilhosa. E sobre a abordagem investigativa, possibilita ampliar a visão do estudante sobre objetos do conhecimento propostos, numa perspectiva transdisciplinar. Quer dizer, transdisciplinar vai além das disciplinas de física, química e biologia. É de uma forma plural, né? Aí no caso. E interdisciplinar, que a gente já conhece bem o termo, né? Que pode até mesmo extrapolar as ciências da natureza. Foi o que eu disse, você pode entrar em outras disciplinas, como sociologia, filosofia, uma série de outras disciplinas, né? E falando do mesmo tema. Ok? Próximo. Então, é importante que na área de ciência da natureza considere os aspectos regionais e a diversidade cultural dos povos e comunidades tradicionais, tal como os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, na construção e observação dos temas e fenômenos da natureza, permitindo assim uma proximidade fidedigna da realidade e dos costumes locais, para buscar soluções aos problemas de uma forma significativa. Então, vamos imaginar que eu vá falar lá numa comunidade, por exemplo, indígena, eu vou falar de montanha-russa, sendo que ele nunca viu uma montanha-russa, né? Então, quando eu vou falar de energia potencial, eu posso falar da observação que ele faz da fruta quando cai da árvore. Em velocidade, nós podemos falar, por exemplo, da velocidade do rio, né? Se quando você vai para a escola, quanto tempo que você leva, se você vai de barco. Então, aí você faz, antes na sala de aula, lógico que você já falou dos conceitos da física, né? Já falou da formulação lá, das fórmulas, tudo direitinho, mas você joga isso para o dia a dia dele ali, do que ele observa, né? Então, no caso também dos quilombolas e dos ribeirinhos. Então, os costumes locais, nós temos que levar isso em conta, isso é muito importante, o costume, né? E tem ali na parte da alimentação, entra ali na parte da biologia, pode ser, por exemplo, a medicina deles ali com as plantas, e tudo que eles trazem para a escola sempre tem um fundo científico ali, basta a gente procurar, pesquisar direitinho, que sempre tem alguma coisa, uma formação científica. Lógico que tem alguma coisa que é folclórica, mas nós vamos saber diferenciar isso, né? E levar para o estudo mais ou menos da física mesmo, ou da química, ou da biologia. Ok? Próximo. Próximo, Dani. Dani? 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 Próximo. Minuto só, dona Edna, acho que Eu acho travou que... para ela. tá, entendi. Eu vou Ok. verificar aqui com ela, já aviso a senhora, tá bom? Um minutinho Ok. só. Ok. Assim, ok. Já voltou.
Assim, a área de ciência da natureza deverá ser abordada de forma contextualizada e indissociável do mundo natural, social e tecnológico. Foi o que a gente acabou de falar, né? Oferecendo uma visão global do conhecimento por meio do trabalho colaborativo entre os componentes da área, favorecendo a compreensão e a visão do estudante sobre o conjunto de saberes ao longo da trajetória da história da ciência. Então, aqui nós vemos que esses povos contribuem com seus conhecimentos sobre a natureza, suas formas diferenciadas de organização social, a relação com o ambiente, com seus modos de compreender e utilizar conhecimentos do cotidiano, né? Essa é aquela parte que eu falei para você, né? Ele sempre traz um conhecimento de casa, aquele da avó, do vô, né? A forma com que eles sabem que determinada lua é melhor para plantar, né? Eles observam as marés. Então, isso é muito interessante, a gente aproveitar esse saber do aluno já, né? Saber, já que ele traz de herança, vamos dizer assim. Ok? Próximo. Então, agora vamos falar um pouquinho das habilidades existentes no currículo da etapa do ensino fundamental. Então, exemplo, vamos falar um pouquinho dos conceitos de mecânica, né? Nós sabemos que a mecânica é o ramo da física que está relacionada com o estudo dos movimentos. Então, lá no primeiro ano e o terceiro, até o terceiro ano, os anos iniciais do ensino fundamental 1, as habilidades de observar e registrar já começam a aparecer, né? Visto que o estudante, nessa etapa, ele inicia seu processo de alfabetização nas hipóteses de escrita existente, utilizando objeto conhecimento relacionado à observação do céu e o efeito da radiação solar. Então, a criança começa a observar o céu, né? De manhã ele nasce de um lado, esconde do outro, aí ele observa que tem a lua, que a lua é nova, é diferente da lua cheia, ele começa ali a observar e registrar tudo aquilo. Aí, quando ele chega na quarta e sexto ano, ele começa a comparar e analisar, né? Os pontos cardeais, ele começa a aprender, inicia a explicação dos movimentos dos corpos celestes, movimento de rotação, movimento de translação, né? Da Lua, da Terra e dos planetas, da Lua, e associando a marcação do tempo. Daí ele começa a aprender sobre o ano, sobre a semana, os meses, a fase da Lua, que muda, tem as fases, a identificação das constelações, ele começa a aprender, principalmente a Cruzeiro do Sul, por exemplo, que é a primeira lá, né? Ele começa a notar, e os movimentos aparentes das estrelas, né? Ele também começa a ver que a estrela parece que muda, né, de lugar. Reconhecendo e explicando os movimentos terrestres, daí ele começa a aprender o movimento de translação, rotação e etc., né? Do sétimo ao nono ano, que são os anos ali, finais ali do ensino fundamental, ele começa a incentivar a construir modelos de sistema solar. Daí a gente vê aquelas famosas, eu esqueci agora o nome, maquetes, né? Daquelas famosas maquetes que eles começam a fazer, que tem o Sol, a Lua, que eles se empolgam, né, de fazer. Então, isso aí já está construindo, é a fase de construção do conhecimento. Ok? Próximo. Então, aí ao final do ensino fundamental, que nós estamos falando lá do nono ano, além de aprofundar os conceitos dos corpos celestes, é possível investigar os avanços tecnológicos. Então, a gente já começa a poder discutir com eles, será que tem vida em outro planeta, né? Que eles sempre vê, que sempre é um motivo de interesse deles, se tem a exploração espacial, a ida à Lua, a missão Marte, será que vai conseguir ir para Marte? Será que vai conseguir viver lá em Marte? Como é que é a atmosfera de Marte e de outros planetas? Será que tem água em outro planeta? Daí a gente começa aquela investigação das novas pesquisas e uma série de coisas aí que você já pode aprofundar mais um pouquinho. Isso acontece